Olá! O que uma pessoa pode fazer para ter o corpo perfeito? Andreas Munzer, ex-fisiculturista austríaco, mostrou que pode fazer qualquer coisa, usar o que for necessário. Famoso em sua época pelo nível extremamente baixo de gordura corporal, ele foi muito além do que já é considerado pesado para obter a forma perfeita, o físico perfeito. Só que para isso, teve que pagar um preço alto, praticamente no auge da sua carreira. Andreas Munzer nasceu na cidade de Pach, na Áustria, em 25 de outubro de 1964. Há fontes que dizem ter sido em 1966, mas esse é um detalhe que não muda a triste história deste atleta. Andreas passou sua infância em uma fazenda onde sua família produzia laticínios. Na adolescência, ele começou a trabalhar na fabricação de ferramentas, em um local que ficava a 10 quilômetros da fazenda. Para voltar para casa, Andreas precisava esperar o ônibus durante 2 longas horas. Para passar o tempo, começou a praticar musculação em uma academia local. E desde então, isso tornou-se uma constante em sua vida. Nos anos 80, ele foi para a Alemanha, país vizinho, que parecia oferecer mais oportunidades a fisiculturistas. Ele foi treinar numa das academias mais famosas da Europa, de propriedade de Albert Buzek, uma das maiores bodybuilders da época. Buzek, inclusive, além de ser um grande amigo de Arnold Schwarzenegger, é padrinho de um dos seus filhos. Buzek também é uma das pessoas que mais ajudaram o ex-fisiculturista e ex-governador da Califórnia a se tornar um campeão no fisiculturismo. Para completar, Andreas era fã incondicional do seu conterrâneo. Afinal, Schwarzenegger também é austríaco. Foi na Alemanha que Andreas começou a ver os primeiros resultados, uma vez que Buzek sempre teve a fama de exigente e disciplinador em relação aos seus atletas. Já em 1986, participou do Campeonato Europeu Amador Médio, ficando em 6º lugar. Depois, participou de 2 edições seguidas do Campeonato Mundial Adulto de Peso Pesado Leve, ficando em 3º lugar nas 2 ocasiões. O rótulo de atleta profissional veio surgir para Andreas em 1989, após conquistar o 1º lugar na categoria peso pesado nos Jogos Mundiais Amadores da IFBB. Ainda naquele ano, ele participou pela primeira vez do Mr. Olímpia, ficando na 13ª posição. Segundo algumas fontes, a exigência de Buzek era tanta que não havia tempo livre para os atletas que queriam se destacar. Constantemente, eles os chamavam para participar de sessões de fotos, para revistas especializadas e, como sempre, os físicos deveriam estar na melhor forma. Essa era uma maneira de fazer propaganda positiva para a academia, uma vez que ela levava o rótulo de construtora de corpos. Dizem que foi na Alemanha que Andreas deu início aos processos que mais tarde se transformariam nos seus maiores problemas. Andreas, na verdade, tornou-se obcecado pelo próprio físico. Queria se tornar um ícone do fisiculturismo, assim como o seu ídolo Arnold Schwarzenegger. O Arnold Classic, um campeonato que havia sido iniciado em 1989 e cujo nome, claro, foi usado para homenagear outro Arnold, o Schwarzenegger. Por ser sua primeira participação, até que Andreas não foi mal, ficando com o 3º lugar. Ele ainda participaria de mais 5 edições do Arnold Classic. Contudo, não foi melhor que em sua estreia. Somando todas as participações em campeonatos, foram 20 torneios considerados importantes no esporte. O único que deu o 1º lugar para Andreas foi o do Mundial Amadores do IFBB, em 1989. Porém, não se pode dizer que o atleta não tentou. Muito pelo contrário.
treinou o máximo que pôde e, para dar aquela ajudinha para o corpo, ele passou a usar alguns tipos de medicamentos que não são nada aconselhados, especialmente sem um acompanhamento ou estrita necessidade. Só que as intenções de Andreas eram muito mais por conta de sua vaidade do que pela sua saúde. Em seu auge, durante as competições, as medidas médias de Munzer eram as seguintes: altura 1,70 m, peso 108 quilos, braços 53 centímetros e peito 147 centímetros. E mais, apenas 3% de gordura corporal, algo que nunca havia sido registrado no fisiculturismo. Mas não pense que as medidas significaram a satisfação pessoal de Munzer e que o baixíssimo nível de gordura do seu organismo era um bom sinal. Pelo contrário, por mais que treinasse, Munzer nunca conseguiu alcançar as medidas apropriadas e adequadas para conseguir o primeiro lugar nas competições. Então, para tentar contornar esse problema, o atleta passou a treinar sem descanso e usar cada vez mais substâncias para potencializar seus músculos. Uma coisa que todo mundo que pratica esportes repetitivos sabe é que isso causa dor. E quanto mais intenso é o treino, maiores e mais frequentes elas ocorrem. E são, sim, bastante incômodas, até mesmo para quem tem mais de meio metro de circunferência nos braços. O jeito é controlá-las com analgésicos e descansos regulares, mas não foi isso que Andreas fez. Além de continuar com seus treinos incessantes, ele passou a usar um remédio chamado cloridrato de nalbufina, mais conhecido como Nubain. Acontece que esse remédio não é um simples remédio. Seu princípio ativo, a nalbufina, é um analgésico opioide, o que significa que pertence à mesma classe de substâncias que a morfina, codeína e outros analgésicos derivados do ópio. É um excelente analgésico quando administrado de forma responsável. Ele alivia dores consideradas moderadas até as mais graves, sendo inclusive uma medicação bastante comum em situações de pós-operatório, trabalhos de parto e outras condições dolorosas. Mas assim como é característico dos opioides, a nalbufina pode causar dependência, tanto física quanto psicológica. Sem falar que o vício pode levar facilmente ao abuso, que é quando o usuário ultrapassa o limite recomendado. Com o abuso, outros problemas surgem. Efeitos colaterais que incluem náuseas, vômitos, tonturas, sonolência e constipação. O uso atípico do remédio pode também causar problemas respiratórios, principalmente em pessoas que já têm algum diagnóstico passado ou que possuam esse traço na genética. Na verdade, a nalbufina causa depressão respiratória, o que significa que pode reduzir a frequência da respiração. Pacientes com histórico de abuso de substâncias, problemas hepáticos ou renais podem enfrentar maior risco de complicações. E já foi comprovado que o uso de nalbufina durante a gravidez, especialmente de forma desregrada, tem muitas chances de a criança nascer com problemas respiratórios. Ainda no início de sua carreira, no bodybuilding, Andreas começou a perceber que sua maior fraqueza eram as pernas. Ele achava que isso tinha a ver com sua genética e também com o fato de nunca ter gostado muito de treinar pernas, pois para ele essa era a parte mais difícil do treino. Certamente isso atrapalhava um pouco, já que mostrava uma certa desproporção ao seu corpo. Mas, sem dúvida, essa forma de pensar de Andreas deve ter colaborado muito com a sua obsessão corporal. O que fez Andreas abusar da nalbufina, ao que tudo indica,
foram as dores estomacais que ele começou a sentir no início de 1996, quando ele passou a sentir essas dores cada vez mais fortes e frequentes. Chegou a comentar com alguns colegas fisiculturistas, contudo, estava mesmo focado no próximo Arnold Classic, do qual participaria. Então, passou a fazer uso mais constante do Nubain, na tentativa desesperada de aliviar a dor para treinar. De certa forma, o remédio ainda conseguia mascarar as dores. Enquanto isso, mal sabia ele o que estava acontecendo no seu estômago. Ele chegou a participar do evento, no qual ficou em 6º lugar. Mesmo assim, durante o evento, o atleta ainda reclamou das dores e o remédio quase não estava mais ajudando. Uma semana depois do evento, voando de volta para a Áustria, Andreas começou a passar mal dentro do avião. Reclamou de muita dor e então passou a expelir sangue na tosse. Ele estava tendo uma hemorragia interna. Assim que o avião pousou, uma equipe médica que já o aguardava no aeroporto o levou diretamente para um hospital, onde foi constatado o pior. O estômago de Andreas já estava tomado por tumores, alguns chegando a ter 6 ou 7 centímetros de diâmetro. Um dos médicos disse que, além de não ter mais o que fazer, ele estava diante de um homem que já estava morto. Isto é, ele não sabia como Andreas ainda respirava, de tão grave que era o quadro do atleta. O mais incrível é que dias antes ele estava participando de uma competição. Enquanto acontecia a operação para estancar a hemorragia, seus rins e seu fígado pararam de funcionar, levando Andreas Munzer ao óbito. Andreas Munzer morreu aos 31 anos de idade em 14 de março de 1996. A autópsia revelou a presença de vários tumores do tamanho de uma bola de tênis no seu fígado, além de seu coração estar pesando 636 gramas, praticamente o dobro de um coração normal. Em seu estômago havia mais de 30 comprimidos inteiros da droga Alotestin, um anabolizante altamente tóxico para o fígado. Andreas Munzer, o fisiculturista que, apesar de ter sido considerado um ótimo amigo por aqueles que conviviam com ele, acabou sendo vítima de sua obsessão e de sua vaidade. Casos como este deveriam servir de exemplo. Mas o que se vê por aí, infelizmente, são jovens que ainda se automedicam e se esfolam nas academias para se parecer com Schwarzenegger. O que você pensa sobre isso? Será que vale tanto a pena assim? Bom, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!